A existência do rei Davi. Fé, história e evidência. A figura do rei Davi é uma das mais importantes, complexas e influentes de toda a Bíblia. Ele é apresentado como o jovem pastor que derrota Golias, o músico que acalma Sor, o guerreiro valente, o autor de Salmos, e o governante que unifica as tribos de Israel. Mas além da narrativa bíblica, qual é a evidência histórica para a existência de Davi? E o que a arqueologia e a literatura extrabíblica dizem sobre ele? Ungido por Samuel ainda jovem, ele é descrito como alguém segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14. Derrota Golias com uma funda. Conquista a admiração do povo e provoca o ciúme do rei Sor. Davi na Bíblia. Davi aparece na narrativa bíblica a partir de 1 Samuel 16, como o mais jovem dos filhos de Jessé, de Belém. Após muitos conflitos, Davi é coroado rei de Judá e, depois, de todo Israel. Ele conquista Jerusalém e a estabelece como capital. 2 Samuel 5. Argumentavam que a ausência de evidência arqueológica clara colocava sua existência em dúvida. Em todo o Antigo Testamento, e também no Novo, ele é lembrado como padrão de rei ideal e símbolo da aliança eterna de Deus com Israel. A expressão Casa de Davi indica que Davi não era um mito, mas sim o fundador de uma dinastia reconhecida por nações vizinhas, menos de 150 anos após sua morte. Davi é um rei militar, político e espiritual. Nela, um rei inimigo de Israel menciona a vitória sobre a casa de Davi, Beit Davi. Essa é a primeira evidência arqueológica direta do nome de Davi fora da Bíblia. Embora fragmentada, é uma confirmação adicional de que Davi era reconhecido como fundador de uma linhagem real. Sua história também é marcada por falhas humanas, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, 2 Samuel 11, mas também por arrependimento genuíno, expresso em salmos como o Salmo 51. A arqueóloga Eilat Mazar afirmou ter encontrado parte do que poderia ter sido o palácio de Davi. A Bíblia atribui a Davi a autoria de muitos salmos, e o apresenta como o ancestral do Messias. O desafio histórico. Durante muito tempo, alguns estudiosos do século XX sustentaram que Davi era apenas uma figura mítica, semelhante aos heróis épicos das culturas vizinhas. Porém, a arqueologia moderna mudou esse cenário significativamente. Diversas passagens dos evangelhos referem-se a Jesus como filho de Davi, conectando o rei terreno à realeza espiritual eterna. Sugerindo um reino centralizado e organizado, compatível com a descrição bíblica. A esperança messiânica judaica é firmada na promessa de que um descendente de Davi governará com justiça, Jeremias 23:5. Por isso, Davi é lembrado não apenas como líder, mas como servo de Deus. Seu lamento após o pecado com Batseba, registrado no Salmo 51, é uma das mais profundas expressões de contrição e fé em toda a Bíblia. A estela de Ted-Dan, 2 Samuel 7, formou a base da teologia messiânica. Mesmo após a destruição de Jerusalém e o exílio, os profetas mantiveram viva a ideia de um futuro rei davídico. Em 1993, arqueólogos descobriram no norte de Israel, em Ted-Dan, uma inscrição aramaica do século XAC conhecida como a Estela de Ted-Dan. A estela foi escrita por um rei arameu, possivelmente Azael de Damasco, comemorando a vitória sobre os reis de Israel e Judá. Outras descobertas relevantes, além da Estela de Ted-Dan, outras descobertas têm fortalecido a historicidade do período davídico. A Bíblia o retrata como figura central da história da salvação, e a arqueologia moderna confirma que ele não é fruto de lenda, mas um personagem real cuja influência moldou a identidade de Israel. Uma inscrição de Meixo ou pedra moabita, sua vida continua inspirando milhões, tanto como rei guerreiro quanto como adorador apaixonado. Datada do século XAC, essa inscrição também menciona a casa de Davi e o nome do Deus de Israel, Yahweh. 2. Fortificações e construções em Jerusalém. Escavações em Jerusalém revelaram estruturas monumentais datadas do século X AC, período associado ao reinado de Davi e Salomão. 3. Cidades como Khobat Quiafa, localizada no Vale de Elá, onde Davi teria enfrentado Golias. Khobat Quiafa revelou um assentamento fortificado com arquitetura e escrita hebraica datadas do século XA. Davi na literatura judaica e cristã. Na tradição judaica, Davi é o rei ideal, modelo de piedade e liderança.
Seus salmos são orações atemporais que atravessam gerações. Para o cristianismo, Jesus é o cumprimento da promessa feita a Davi. O Messias, descendente da sua linhagem, Mateus 1:1. Nas dimensões humanas de Davi, Davi não é retratado como herói perfeito. Ele comete erros graves, mas também é exemplo de humildade, arrependimento e busca por Deus. Também é memorável sua relação com Deus, expressa em sua confiança durante batalhas, louvor nas vitórias e quebrantamento nas falhas. A dinastia davídica e a esperança escatológica, a promessa de Deus a Davi de que sua casa duraria para sempre, essa expectativa ecoa até hoje. Para os judeus, o Messias será um novo Davi. Para cristãos, Jesus já cumpriu essa profecia. Davi, portanto, transcende seu tempo histórico. Ele se torna símbolo da soberania divina, da redenção e do futuro glorioso. Conclusão: a existência do rei Davi não é apenas uma questão de fé, mas também de evidência. Davi representa a tensão entre fraqueza humana e força espiritual, entre o homem comum e o escolhido de Deus. Ao unificar Israel, escrever salmos, edificar Jerusalém e deixar uma linhagem messiânica, Davi tornou-se uma ponte entre o passado, o presente e a eternidade.